A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui que nos fala mais uma vez, com a graça de Deus, a irmã em Cristo, o irmão Hermes. 17 de novembro de 2022. São as 16 horas e 44 minutos desta tarde de quinta-feira, queridos e amados irmãos. Estamos aqui firmes e fortes pela graça e misericórdia de Deus, queridos irmãos, caminhando sempre à frente. E aqui do meu lado está a irmã Maria, queridos irmãos. Boa tarde, a paz do Senhor. Queridos e amados irmãos, lembrando vocês, né, que esse fim de semana aqui na igreja Assembleia de Deus, Belém, Missão Belém, né, Rua Pau, Brasil 277, o Congresso dos Jovens Guerreiros de Cristo, hein? Dias 19 e 20 de novembro. Não percam, vai ser bênção, hein? E começará a partir das 18h30. A gente vai divulgar passo a passo, viu, queridos irmãos? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, mas hoje eu sinto que o Senhor tocará o seu coração e você vai se inscrever. E ao se inscrever, querido irmão, ative o sininho para receber todas as notificações de quando forem publicados os vídeos. Projeto Vida Transformada em Cristo Jesus. Pela palavra do Senhor a transformação, e Jesus a renovação, o afirmamento, né? Na palavra, queridos irmãos, uma bênção. Não porque eu, o irmão Hermes e a irmã Maria estamos à frente desse lindo projeto de Deus. É que falar da palavra do Senhor, queridos irmãos, é viver cada dia mais próximo ao Senhor. Na descrição de cada vídeo, queridos irmãos, tem lá o número do Pix. Se você sentir de semear uma semente, de abençoar esse lindo projeto de Deus, que assim eu faça, mas faça com alegria, com amor, pois assim é o objetivo. E o grande apoio no Facebook Hermes e Maria, que o Senhor derrame bênçãos na vida, no caminho de todos vocês, tá bom, queridos irmãos? Hoje continuaremos o ensinamento de Salmo, né? Como ressaltei na tarde de ontem. São o Salmo 78, são 72 versículos, a gente dividimos em dois. Ontem foi do versículo 1 ao 40º, hoje é do 41º ao 72º, né? 72º versículo, né? O título, né, do Salmo 78, a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele, e Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Voltarão atrás e tentarão a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoá. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou exames de mosca que os consumiram, enxames de mosca, né? Enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e ao seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e aos ricos e os seus rebanhos. Não, a saraiva e aos coriscos, né? Eita, queridos irmãos, olha. Ó, novamente, né, o versículo, ó, destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus... Desculpe, queridos irmãos, é o 48º, né?
E também entregou seu gado à saraiva e aos coriscos e os seus rebanhos. Queridos irmãos, tem que ter um pouco de meditação, um pouco de calma. Eu sei que a palavra é um pouco forte, mas vamos passo a passo. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho a sua ira, não poupou a alma deles, a morte nem a vida deles, a pestilência. E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras e ilhas deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente, como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro. Pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como uma morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não alegrou a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E Citoazésimo, o capítulo 72, queridos irmãos. Versículo 72, do capítulo 78. Termina assim pela palavra do Senhor na tarde de hoje, queridos irmãos. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Vou até repetir, queridos irmãos. Assim, Davi, os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a paciência, com a perícia, paciência, de suas mãos. Davi, segundo o coração de Deus. Mesmo, querido irmão, a gente tendo dificuldades, mas a gente não vibra as dificuldades, a gente luta da maneira certa, do jeito certo, com a compreensão certa. Que você olhem esse humilde servo aqui que vocês veem diariamente. Erros são vários, mas talvez o acerto maior é não desistir.
é não desistir, queridos irmãos. Tá bom? O espírito da cruz, o cristão orgulhoso ou ímpio ou humilde. Alguém disse: a obra do diabo é levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos, nem que esse conceito seja para demonstrar um espírito de inferioridade, a fim de promover a humildade por debaixo dos panos mulambentos, mas é só aparência. A humildade não é estilo de vida, é o estado do ser que nunca se vê no espelho refletido. O humilde não se enxerga como humilde, porque para isso teria que ver-se em total dependência da soberana e absoluta suficiência de Deus. Humilde não é um ser a desestimar-se, né? Desestimar-se. Não é um capacho, mas alguém que depende inteiramente do poder e da vontade do Altíssimo em sua vida, sem, com isso, se estimar. Não é um narcisista contemplando a sua imagem. A sua imagem refletida no poço dos despojos, né? A humildade não se deprecia para chamar a atenção, nem valoriza a sua cota para ganhar pontos aos olhos dos espectadores. Ser um cristão orgulhoso é contradição tão grande como ser um ímpio humilde. Se vendemos a nossa imagem por um preço além, ou alguém, ou a quem, né? Ou a quem do que somos, devemos suspeitar de nossa experiência de salvação. C.P. Coverton, né? Coverton diz, né? C.P. Coverton, né? Diz: orgulho no sentido religioso é a atitude de autonomia, de autodeterminação, de independência de Deus. A humildade não é rebaixamento, mas é teonomia completa, isto é, dependência plena do governo divino. A essência do pecado é arrogância. A essência do pecado é arrogância, a essência da salvação é a submissão ao Altíssimo. É a submissão ao Altíssimo em dependência, queridos irmãos. Aquele que for submisso ao Senhor será também submisso aos que o Senhor colocar em posição de liderança, queridos irmãos. Não há lugar para a insubmissão na vida dos servos do Cordeiro. O que caracteriza um discípulo de Deus é a disposição íntima de ser obediente à sua lei. E a lei de Cristo se resume em fazer tudo por amor ao Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. O espírito da cruz mostra que é melhor ser um verme humilde do que um anjo soberbo. Perdão, queridos irmãos, se foi forte, ó. É melhor ser um verme humilde do que um anjo soberbo. No reino da graça, é melhor se acocorar e lavar os pés dos arrogantes do que se arragar aos direitos de manipular as circunstâncias com a omissão do serviço. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém assiste ao humilde. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém assiste ao humilde. Talvez o que esteja por trás seja: Deus precisa quebrantar o soberbo, levantando ao fracasso,
né? Não, desculpe, queridos irmãos, levando ao fracasso. Deus precisa quebrantar o soberbo, levando-o ao fracasso, até que o fracassado se perceba incapaz e renuncie qualquer possibilidade de se autodirigir. Só o submisso ou dependente pode ser instrumento da graça neste mundo. Né, querido? Neste mundo de inveja, ciúme e ambições pelo poder. Né? Mas, queridos irmãos, mas se for alcançado pela graça, ouça o que o William Lane diz. Mas se for alcançado pela graça, ouça o que o William Lane diz. Se o homem precisa gloriar-se de qualquer coisa como sua, deve fazê-lo em relação à sua miséria e ao seu pecado, pois nada mais do que isto é propriedade dele. Forte, né, queridos irmãos? Estamos vivendo e vendo cristãos que não estão compreendendo a gravidade da guerra que nós estamos vivendo. Estão se moldando ao mundo. Né? Queridos irmãos, não é fácil, mas é preciso que a gente comece a compreender. Você, como cristão, tem o dever de condenar as obras infrutuosas das trevas. Caso contrário, estamos aqui para quê, queridos irmãos? Para vermos as trevas ganhando e eu e você se omitindo. Para que serve uma luz que não acende, não ilumina a escuridão para nada, queridos irmãos? Às vezes você pode até falar, o irmão está julgando, está falando alguma coisa, né? A própria palavra nos diz assim, né? Não vou nem usar a palavra humilde no dia de hoje, porque a própria palavra fala por si. Em João 7,24 está lá, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Queridos irmãos, eu vou pegar até uma palavra que está escrito em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. O versículo 21, Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Que palavra, né, pro dia de hoje, né, queridos irmãos? Mas que o Senhor nos abençoe, nos dê força, nos dê entendimento, né, do que realmente devemos, né, ministrar, falar, né, e que nós saibamos. E para terminar, queridos irmãos, né, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro 3,12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro 3,12. Que todos, né, queridos irmãos, a vida, né, ainda, né, que eu não entenda o porquê de certas coisas em minha vida, né, queridos irmãos,
Ainda que você não entenda o porquê de certas coisas em sua vida, ainda que parece que é o fim, eu confio em Ti, Senhor. E você, queridos irmãos, como é que está? Pois os planos de Deus são perfeitos, queridos irmãos. E eu não preciso entender os planos de Deus. Eu preciso é confiar. Precisamos é confiar nos planos de Deus. Pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Que você tenha uma tarde com alegria e Jesus no seu coração. Jesus bem firme no seu coração. Amém, queridos irmãos? Paz, amor e esperança. Firmes cada vez mais. Em Jesus Cristo. Amém, queridos? Fiquem todos na paz.